Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que alegria poder dividir esse momento com você, que curte o programa, que interage com o programa, que participa do programa respondendo as nossas enquetes, mandando as suas opiniões, as suas sugestões e debatendo, né? Aí na sua sala ou no lugar que você nos assiste, transformando aí numa extensão das nossas reflexões teológicas aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo a mais uma edição. Já tem aqui para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir e, além disso, vou colocar aqui para vocês as redes sociais do programa. Se você ainda não segue as nossas páginas, não curte os nossos conteúdos, não nos acompanha lá no YouTube, tá aqui, ó, tudo aqui para você. Você nos localiza sempre por programa Vejam Só. Chega por lá que tem muita coisa legal para você. Tenho certeza que vai edificar a sua vida e com uma atitude muito simples, você pode abençoar o programa também, curtindo as nossas postagens, compartilhando os nossos conteúdos, para que, obviamente, o nosso trabalho chegue a outras pessoas também e seja bênção, tá bom? Então, conto com a sua colaboração aí também nessa divulgação. Já vou apresentar os meus convidados. Na sequência, a gente coloca o tema aí para começar a nossa conversa e ganhar tempo no nosso diálogo de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui em nossos estúdios o pastor Edmar Ribeiro. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Ipiranga. Pastor Edmar, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma ótima noite. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, pastor Zeca. Para mim é uma satisfação estar aqui no programa Vejam Só para tratar de um tema de grande importância para o cristianismo. Muito bacana. Obrigado, pastor, pelo carinho. Um tema que é muito caro, né, na teologia pentecostal, e receber o irmão aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto é uma alegria para o programa. Seja muito bem-vindo. Antes da gente, inclusive, mostrar os materiais que o irmão trouxe, vou pedir as informações da igreja. Por favor, pastor. A nossa igreja ela está localizada na Avenida Dr. Ricardo Jafé, número 214, ali bem próximo ao Parque da Independência. Está bem próximo ali. Então, ali a igreja que é presidida pelo pastor Alcides Favro, ali conduzindo todas as atividades ali da igreja. Boa, então aí as indicações para você da igreja, inclusive as redes sociais que o pastor Edmar divulgou, já apareceram para você e vão ficar salvas lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se você quiser outras informações do Ministério do Nosso Irmão, da igreja, pode acessar por lá, inclusive se você quiser saber um pouquinho dos livros que nós vamos mostrar agora. Pastor Edmar, vou pedir rapidinho para o irmão comentar aí para a nossa audiência o que o nosso telespectador vai encontrar aqui nesse primeiro material aqui, por favor. O primeiro material, ele é um conteúdo voltado para a família. Neste livro, O Segredo do Amor, se aborda assuntos desde a tenra idade, a partir da estrutura da personalidade. Nós vamos ter assuntos para os jovens, né? Então, sobre relacionamento, namoro, noivado, casamento. Também para os adultos, tá? Então, há uma série de temas aí voltados para o relacionamento conjugal. Outro que a gente tem aqui é o Espírito Santo e a Igreja. Esse é clássico no pentecostalismo. Fala pra gente um pouquinho, pastor. O Espírito Santo e a Igreja é uma obra que desenvolve temas diversos a respeito da atividade do Espírito Santo. Por vezes eu tenho falado que se sabe muito sobre o Pai, sobre o Filho, mas muito pouco sobre o Espírito Santo. E este livro propõe exatamente trazer essas informações. Inclusive, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Espírito Santo também. E, para encerrar, tem aqui Missões Pedagogia Cristã. Este é um conteúdo voltado para a formação teológica a nível médio. Tá? No conteúdo de missões, nós vamos desenvolver a missão no projeto de Deus a partir de Abraão, uma abordagem um pouco diferente do que normalmente se trata nas escolas teológicas, e o outro sobre a pedagogia cristã, que é um conteúdo aí voltado para auxiliar os professores, principalmente professores de escola dominical. Bem, estão aí então as indicações também para você que nos acompanha. Se você quiser saber um pouquinho melhor sobre os materiais, é só mandar uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram que foi divulgado aí pelo pastor Edmar, para você poder ter acesso aos materiais, tá bom? Fica aqui a nossa indicação também aqui do Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado. E nós recebemos também aqui nos nossos estúdios o reverendo Christopher Iô. Ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil,
Reverendo Christopher, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo carinho de estar aqui novamente no programa. Obrigado por ser tão gentil com o meu coreano, tá? Que hoje eu descobri que ele, na verdade, é péssimo. Seja muito bem-vindo, graça e paz, meu irmão. Gratidão é todo meu. Zeca, mais uma vez pelo convite aí. Eu sempre participo aqui nesse programa com muito prazer, com muita gratidão. Não só para você, mas para toda a HIT, toda a rede aí. A nossa igreja fica no centro, no Bom Retiro, na Igreja Presbiteriana do Bom Retiro. Acesso é muito fácil. Fica a 2 minutos da estação Tiradentes de metrô. Fica numa rua bem segura mesmo, porque tem ali 4, 5 delegacias de polícia militar e choque, bem do lado da igreja, então podem vir despreocupados. Nós vamos ter o evento em julho, agora estamos programando, para a palestra de um tema muito polêmico, cada vez mais polêmico, né? Na verdade, que é a ciência criacionista, com enfoque à matemática, que nunca gostava, mas essa parte criacional vocês vão gostar certamente. Que benção, muito bacana também. Também, inclusive, já apareceram os contatos da igreja, o próprio Reverendo Cristo também, para você que quiser outras informações sobre o ministério dos nossos irmãos ali no Bom Retiro. Christopher, o irmão trouxe um material aqui para a gente e eu vou pedir para o irmão comentar rapidamente o que o nosso telespectador vai encontrar aqui, ó, por favor. Sim, esse é um material de devocional coreano que eu traduzi bastante parte dela, mais de 95% do texto. E, logicamente, é em português. E é devocional por 2 meses. Vocês podem ver aqui na capa maio e junho, né? Então, são de 2 meses. E tem todo um jeito de usar. Cada dia tem um excerto bíblico, um texto bíblico, para ler 3 vezes. A primeira vez, com caneta vermelha, circulando e grifando o texto do dia com enfoque ao que Deus ou Jesus ou Espírito Santo fez. Vai grifando até o final. Aí, na segunda leitura, pega a caneta azul e vai circulando e grifando o que os homens, em relação a essa ação de Deus ou a essa fala de Deus, fizeram ou reagiram. Aí, numa terceira vez agora, lendo de novo o texto e procurando a parte que Deus fala para aquele dia. E no final também temos material para estudos bíblicos e reunião de oração semanal, então tem 8 a 9 semanas para encontros do pequeno grupo, que não só traz o texto que já foi meditado anteriormente, mas também questionários para preencher as lacunas, pedidos de oração e também a guia doutrinária a partir dos catecismos reformados em relação ao tema abordado no texto. Muito bacana, um super devocional aí para vocês. Então fica aí também a nossa indicação, tá? Se você tiver interesse, manda mensagem nos contatos aí disponibilizados pelo Reverendo Christopher. Tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito útil, né? O pessoal sempre pergunta, como é que faz um devocional, ajuda, como é que você indica? Tem aqui um material que vai te ajudar aí a fazer um estudo guiado também. Muito bacana. Obrigado de novo, Reverendo Christopher, pelo carinho. Deus abençoe o ministério do irmão aí e também esse trabalho aí editorial. Tá certo? Obrigado. Vamos pro nosso tema, então, pro debate. E eu vou começar lendo um texto bíblico que nós separamos aqui, que vai nos ajudar aí no entendimento da pergunta. 1 Coríntios 14, no versículo 5, o apóstolo Paulo fala, né? E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizais, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E aí surge a nossa pergunta. Paulo parece indicar que era o seu desejo que todos profetizassem, ou que as pessoas mais profetizassem do que falassem em línguas, vamos dizer assim. E a nossa pergunta é por que isso não acontece? Ou se acontece,
se acontece do método correto, do modo correto, ou se não é do modo correto, qual seria esse modo? Ou, inclusive, o que Paulo quer dizer com isso? Profetizar, qual é o significado disso? Bom, tem uma série de perguntas que surgem e que nós vamos tentar responder na noite de hoje. Primeiro, meus convidados vão responder a pergunta tema, indicando o caminho que eles querem seguir durante o programa. Na sequência, você participa aí respondendo a nossa enquete, tá bom? Pastor Edmar, vamos começar com o irmão. Paulo parece indicar que gostaria, ou que é o seu desejo, que todos profetizem. E aí surge a pergunta, por que isso não acontece? Ou se acontece, como acontece, qual é o método disso? O que Paulo está falando sobre profetizar? Por favor, quero ouvir as reflexões do irmão. Quanto à expressão de Paulo, eu quero que todos profetizem. Quando ele vem tratando sobre a orientação aí relacionada aos dons espirituais, ele desenvolve parte do assunto no capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios. Aí no capítulo 13 ele abre um parênteses ali para destacar o dom maior. E no 14 ele continua tratando do assunto e aqui apresentando detalhes, inclusive. E quando ele trata especificamente aqui do profetizar, e seria importante, e no decorrer aqui da exposição, se considerar um pouco o contexto histórico, profético, para que se possa responder exatamente este ponto, por que isso não acontece. Mas aqui eu já posso adiantar alguma coisa, por que isso não acontece na totalidade. Paulo queria que todos, por que todos não profetizam? Porque o dom de profecia, ele não é concedido a todos de forma generalizada. Tá? Então, é por isso que não acontece para todos profetizarem. E no andamento, eu devo expor aqui algumas razões por que Paulo trata desse contexto. Perfeito. Eu, inclusive, vou, assim, na próxima fala, pedir que o irmão defina um pouquinho essa questão do profetizar. O que Paulo está falando e qual que é o seu entendimento desse desejo do apóstolo. Reverendo Christopher, quero ouvir as contribuições do irmão também nesse sentido aí. Paulo queria que todos os crentes profetizassem, porque isso não acontece. Suas reflexões iniciais aí sobre o tema proposto. Inicialmente, eu concordo plenamente com o pastor. E em que quesito? No sentido de que, realmente, como são dons do Espírito Santo, os dons não são iguais e também não são para todos, né? Igualmente. Então, o Espírito Santo concede, como diz mesmo nos dois capítulos anteriores mesmo da 1 Coríntios 12 e 13, os dons são concedidos para quem o Espírito Santo quiser conceder. E disso não escapa o dom da profecia que nós vemos ali no capítulo 12, que é um dom. E como é dom, somente algumas pessoas receberiam. E então, esse versículo 5, nós podemos entender como a expressão de desejo. Eu queria que vocês, né? Quisera eu, né? A versão do Revista Atualizada. Quisera eu, né? Que vocês todos profetizassem. Que eu sinceramente queria que todos vocês recebessem. Como é uma expressão de desejo, não é uma realidade. E também tem outros motivos por que isso não acontece ao longo do texto e também à luz do capítulo 12 e 13, menções do apóstolo Paulo em relação ao propósito da profecia. Depois eu também vou querer a sua definição aí de profecia, o que o apóstolo Paulo está falando. Porque vocês estão concordando demais. A princípio, estou achando isso estranho, mas nós vamos entender, as diferenças vão aparecer. Fica tranquilo. Antes de voltar a palavra ao pastor Edmar, vamos colocar aí a nossa enquete, que você localiza sempre lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. É lá que você participa, dando a sua opinião, a sua visão e contribuindo, obviamente, com a nossa construção aqui, tá bom? Vamos colocar na tela aí a enquete e as opções. A pergunta é, por que nem todos profetizam? Vamos lá, as opções. Primeira delas, falta de fé. E aí é um obstáculo para o dom de profecia, né? Se você não tem fé, isso vai ser um obstáculo. Segunda opção, discernimento. As pessoas não têm um discernimento, saber quando e como profetizar
seria um empecilho também. E a última opção, não sei. É aquela opção conhecida como o reverendo Heber Cocarelli. Ele sempre é lá, né? E aí, reverendo, como você responde? Eu não sei, essa daí eu preciso ouvir, vamos ver, não sei ainda. Então, se você não sabe, vai lá na opção não sei. Essa daqui eu confesso, eu estava até conversando com o Thomas antes do programa, essa daí eu não sei vai vir forte, porque eu particularmente também não sei não, mas vou aprender agora. Não tem demérito nenhum. Pastor Edmar, antes de aprofundar no contexto que o irmão pediu para a gente entender, nas questões textuais, eu quero a sua definição de profecia. O que o apóstolo Paulo está falando? O que é essa profecia aí que ele manifesta esse desejo de que todos os crentes exercessem esse dom? Esta profecia, no contexto do próprio registro de Paulo, nós vamos observar alguns aspectos, mas no caso do sentido, né, estrito da profecia. Para que ela serve? Por que precisa? O que vem a ser esta profecia? E aí nós precisamos observar a profecia tanto no ministério profético como o dom profético, né? Porque são duas coisas interessantes a ser consideradas. Tá? Então, ou seja, a profecia, no contexto do ministério profético, ela é uma mensagem que ela vem de Deus, passa pelo profeta e o profeta transmite. Tá? Estamos falando da mensagem profética. O dom espiritual é diferente. Tá? A manifestação da profecia do dom espiritual. Por quê? A pessoa que está profetizando, ele está ali sendo já direto à boca de Deus. Porque lá no Antigo Testamento, os profetas diziam, assim diz o Senhor, e veio a minha palavra do Senhor. Então veio e ele comunicou. E aqui, no contexto neotestamentário, já é diferente, tá? A questão do dom de profecia. Então, ou seja, a pessoa recebeu isso. Para os pentecostais não há dificuldade para compreender o que eu estou dizendo, né? Mas em alguns aspectos há alguma certa dificuldade. A crítica textual e etc. tem lá suas dificuldades para compreender na essência. Mas, conforme o texto, é uma revelação direta de Deus para que essa pessoa simplesmente comunique e com as finalidades específicas, né? A profecia aqui, ela não tem o sentido, a princípio, preditivo. Ou seja, não é que Deus vai dizer o futuro por meio desse profeta. A profecia aqui, no contexto neotestamentário, na maioria das vezes, ela tinha a finalidade de edificar, exortar e consolar. Mas, reverendo Cristo, quero ouvir a sua definição também. Antes de ouvir, deixa eu só fazer uma pergunta. O irmão acha que a pregação do evangelho é profecia? Em certo sentido, sim, mas não nesse contexto aqui. É distinto. É distinto. Tá bom. Agora já vamos separar um pouquinho. Vamos lá, Cristo, deixa eu ouvir a definição aí de profecia aí. Bom, a definição em si é a mesma, né? Não tem como fugir do texto. Em português, aliás, que recebeu diretamente a partir do grego, né? Da palavra profecia. E, por isso, muitas vezes, eu agradeço muito de eu estar no Brasil, de conhecer o português para melhor entender o texto bíblico do Novo Testamento, que é a partir do grego. Realmente, a palavra profetizar em grego é proferir. Você profere alguma coisa. Como o pastor falou, alguém deu essa mensagem para você, você guarda, antes de mais nada, a mensagem, depois você transmite para a pessoa que lhe confiou a mensagem a transmitir. Então, tanto é que em inglês essa atividade se chama delivery, entrega, né? Entrega, literalmente entrega ao domicílio, entrega ao público, é delivery. E como Deus é quem está dando essa mensagem a ser transmitido para o povo dele, assim como na época de Moisés, assim como na época do Velho Testamento, como o pastor disse, e também Ágabo, do Atos dos Apóstolos. Sim, ele predisse que iria chegar a seca para que a igreja já seja prevenido na época do imperador Cláudio. Então, são mensagens de Deus que, às vezes, é preditiva, às vezes é exortativa, às vezes até chamando para arrependimento, né?
Agora, proferir essa mensagem precisava de dom e, como o pastor falou, precisava de dom e também de preparo. Disso não foge muito o texto, principalmente os textos do Novo Testamento, porque na 1 Coríntios mesmo 14, versículo 1, já começa assim, né? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Principalmente. Então, já tem ali o primeiro propósito da profecia. Você tem que trazer a profecia, se você tem o dom de profecia, isso é para o amor, maior amor da igreja. Em continuação do que Paulo vem falando do 12, vem falando do 13, é para o amor, maior amor da igreja e todos os que fazem parte da igreja. Não é para glória própria, se gabar ou predizer coisas, sair falando as coisas, não. Para amor, maior amor da igreja. O próprio versículo 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizais. Então, o dom que Paulo enfatiza muito é esse proferir a mensagem de Deus. Versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens em edificação, em exortação e em consolação. Ou seja, maior amor na igreja trazida pela profecia é edificação, exortação e consolação. É para apaziguar o conflito da igreja, é para os altivos se humilharem, os humildes se exaltarem, é para que a igreja seja edificada na mão de Jesus Cristo. Então, o que é a profecia? Estou enrolando demais aqui. O que é a profecia? É dom, como diz na 1 Coríntios 12, 10, para o ensino. Atos 13, versículo 1. Vamos que você está chegando lá. Havia na igreja da Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. E versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-vos agora Barnabé e Saulo. Então, eles estavam lá em Antioquia por 1 ano, e por 1 ano eles ensinavam. Por isso que aqui diz profetas e mestres. Semelhantemente em Efésios, Paulo diz pastor e mestre. Não são 2 ofícios diferentes, mas são os profetas e mestres. Ele não está dizendo, Lucas não está dizendo Barnabé era mestre, Paulo era mestre, Manaém era profeta, não está dizendo isso. Sim. Profetas e mestres eram esses. E todos esses ensinavam para a edificação da igreja. Com efeito, o apóstolo Pedro dá aval disso na 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Onde ele fala do que seja essa profecia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, ou, em outras traduções, inspirados pelo Espírito Santo. Essa inspiração do Espírito Santo pela profecia é reforçado pelo apóstolo Paulo, que ele diz na 2 Timóteo 3,16. Todas as escrituras foram inspiradas. Aqui a palavra inspirado está em grego bem pneumatos, né? Espírito. Todas as escrituras sagradas foram movidos pelo Espírito, produzidos pelo Espírito, útil para o ensino. Então, a profecia é dom de Deus, dom do Espírito Santo. A pessoa que profere a palavra de Deus precisa ser movido pelo Espírito Santo e, como Pedro diz e Paulo diz, precisa ser capacitado para isto. Ou seja, é a pregação do Evangelho. Em suma, é. Hoje. Sim. Ainda que a gente parta do texto base, mas a nossa aplicação é para hoje.
Bom, reverendo, o pastor Edmar, acho que ficou clara a visão do reverendo Christopher. Eu queria que o irmão comentasse, né? Porque ele defende que é a pregação do evangelho, ou seja, os pastores hoje são os profetas, porque ensinam a palavra de Deus. E receberam seus dons a partir do Espírito Santo. Isso, receberam os dons, foram chamados. Foram chamados. A igreja carimbou, né, esse dom, vendo ali os ofícios e tudo mais, e a pregação é essa arte de profetizar. Como é que o irmão acha? Me permita aqui, Zeca, e também o reverendo Christopher, não sei se eu consegui Christopher, é isso mesmo. pronunciar correto. Tá, ok. Então, veja bem, quando trata, por exemplo, da missão, não tem como se deixar de socorrer do Antigo Testamento para esclarecer o Novo, né? Tomando aquela máxima de que o Antigo contém o Novo e pelo Novo se explica o Velho, né? Testamento. Então, tomando essa máxima, então a gente volta e meia precisa ir lá buscar o fundamento. Então, vamos observar aqui que há uma distinção entre os dons e a aplicação destes dons. Como se dá isso? Desde o Antigo Testamento. E eu vou aqui tomar aquele episódio quando Moisés precisou, seguindo a orientação do seu sogro, ali convocar os 70 para ali auxiliar na missão. Vocês lembram quando eles estavam reunidos ali na congregação? Eles profetizaram uma única vez. Mas havia ali entre o povo 2 outros, isso está lá no livro de Números, que estes continuaram no meio do povo e continuaram a profetizar. E aqui nós podemos já fazer uma distinção. Aqueles receberam aqui uma missão de profetizar naquele momento, mas não o dom para continuar exercendo o ministério profético. Enquanto os demais, né, Medad e Beldad, é o inverso que está lá na ordem do texto, o nome deles, tá? Estes continuaram profetizando. Então, ou seja, eles receberam o dom profético, não é aqui o dom do Espírito Santo, o dom de profecia da atualidade, mas, na verdade, a incumbência de continuar fazendo o mesmo trabalho que os profetas do Novo Testamento viriam fazer posteriormente. Disse bem aqui o reverendo sobre os ministros ali da igreja primitiva, os profetas, porque talvez haja aí uma certa dificuldade para alguns quando trata de profetas do Novo Testamento. Não, mas os profetas encerraram o seu ministério com João Batista. Isso. Tá? Normalmente se ouve essa expressão. Mas quando nós vamos para o texto do Novo Testamento, não é isso que nós encontramos. O que Jesus diz de João é que João foi o maior dos profetas. Tá? Ele diz também que, no caso, a lei, né, foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. E agora aqui, no exercício da igreja, já foi feita menção de Ágabo, profeta ali em Jerusalém, né, já no dia do Novo Testamento. Depois, como já falou o reverendo, lá em Antioquia, ali havia pelo menos 6 profetas, tá? Profetas, e é claro, eles poderiam exercer o ofício de profeta, de mestre, mas eles estavam ali auxiliando a igreja. Então, ou seja, o dom de profecia na atualidade não tem a prerrogativa de dirigir, de presidir, mas de auxiliar a semelhança do Antigo Testamento. Então, os profetas, eles sempre foram auxiliares. E o dom do Espírito Santo, no caso aqui específico de profecia, que é o tema, tá? E Paulo, inclusive, aconselha que busque com zelo o dom de profecia. Tá? Mas por que ele era tão importante? Porque o dom de profecia, inclusive, quando ele é exercitado, ele tem, dentre outras finalidades, uma delas é revelar o segredo dos corações. Tá? Eu já disse que a finalidade primeira não é preditiva, tá? Mas há também a predição. Então, você revelar o segredo dos corações. E Paulo destaca isso aí na Carta aos Coríntios, que se você tiver lá, ele falando ali, orientando os irmãos ali sobre o falar em línguas e sobre o profetizar. Se tiver todo mundo falando em língua, vai entrar uma pessoa descrente e ela não vai entender nada. Mas se estiver profetizando, tá, esta pessoa poderá ser convencida de que é pecadora e confessar a Deus, admitir que realmente Deus está naquele lugar. Então, ou seja, nós podemos observar que há uma distinção entre o dom, eu já falei, do ministério profético. Claro que o pregador,
ele pode ter o dom ministerial profético. Ele vai estar auxiliando a igreja, edificando, exortando, etc. Tá? Mas o dom profético, aqui nesse contexto, ele difere exatamente do dom ministerial. Isso, acho que ficou claro exatamente isso, né? O irmão faz essa distinção. A profecia viria como algo que vai complementar esse trabalho, né? Perfeitamente. Não é o fim, né? Exatamente. Não é o fim. Então, seria um dom que vem para auxiliar, às vezes numa exortação, numa interpretação, inclusive, da própria mensagem, que a igreja usaria desse dom, que não necessariamente pode ser do pregador. Exatamente. Pode ocorrer que o pregador, né, ele tenha recebido esse dom e ele vai fazer, às vezes, na sua predicação ali, tá? E pode ser qualquer um outro membro que foi agraciado, porque nós estamos falando de dom, e quando se fala de dom, está falando de presente. Deus te presenteou. Deus presenteou aqui o reverendo Zeca com o dom de profecia. Sim. Então, ele vai estar auxiliando, onde ele estiver, ele vai estar sendo esse canal de Deus para transmitir esta mensagem. E aí, reverendo Cristo, por que não é dessa forma? Posso responder de forma simples ou mais complicada. Então vai na simples, vai para ajudar a gente. Para começar com o simples. Se nós concordamos que Apocalipse foi o último livro inspirado por Deus, de profecia, apóstolo João claramente diz, no versículo 19, versículo 18, né? Versículo 18 do Apocalipse 22. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia. As palavras da profecia do livro. Do livro. Almeida, Revista Atualizada, diz deste livro, mas em grego não tem, acabei de ver. Do livro. Qual livro? A palavra referida para livro é usada em várias partes, inclusive da Epístola de Paulo, como as Escrituras. Então, as profecias, todo aquele que ouve as palavras da profecia das Escrituras, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos no livro. Então, não deveria haver, pelo menos, acréscimo à profecia. Mais uma vez, 2 Pedro 1, 20 e 21. Apóstolo Pedro, que até os católicos o têm como o representante de todos os apóstolos, o original dos apóstolos. Eu digo isso porque quando eu conversava com pastores quadrangular, eu usava muito o texto de Paulo, e ele, mas é o que Paulo disse. Muito bem, então, o que Pedro diz é o que está escrito aqui, o que João diz está escrito aqui. Por isso que eu estou essa ênfase aqui. O que Pedro diz sobre a profecia, palavra da profecia, ele sempre diz associada à Escritura. Profecia da Escritura. Profecia da Escritura. Paulo também, em 2 Timóteo 3, versículo 16, toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. É a mesmíssima expressão que Pedro usa na 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, aqui resumindo, se a profecia é atracada à Escritura, se a inspiração revelacional, profética, é atracada à Escritura, e apóstolo João, ao encerrar o livro de Apocalipse, diz que aqui está encerrada toda as palavras da profecia, então a profecia foi encerrada. Em que sentido foi encerrada? No primeiro sentido, foi encerrada no sentido do Velho Testamentário, que o pastor disse que com João Batista já... E quem fala isso é o próprio Jesus, né? Jesus que diz que o tempo dos profetas do Velho Testamento, a moda antiga, a moda velha, foi encerrado com João Batista. Só que continuou no Novo Testamento. Então, por que continua no Novo Testamento? Porque o próprio Jesus diz, eu farei vocês lembrarem de tudo que eu ensinei para vocês e mais. Então, Jesus está ali, no Evangelho de João, na parte final, atestando abertamente a autoridade dos apóstolos a trazerem novas profecias dentro do que Jesus ensinou, nos limites do que Jesus ensinou. Então, como a profecia ainda não havia se encerrado, havia ainda a profecia do Novo Testamento, então ainda havia profetas
a trazer novas mensagens. Agora, a 1 Coríntios foi escrito muito tempo antes da 2 Timóteo, ou do Apocalipse. 2 Timóteo foi escrito... Paulo escreveu a 1 Coríntios por volta da década de 50. A 2 Timóteo foi escrito pouco antes de ele falecer, ou seja, década de 60, mais para o final. Sim. Apocalipse foi escrito quase no fim dos anos finais do primeiro século. Então, nós vemos aqui a progressão, assim como no Velho Testamento, progressão da profecia. Chegou aí na época da 2 Timóteo, já não tem mais profetas. Não, nós vemos na 2 Timóteo, na 1 Timóteo, não tem mais oficial da igreja como profetas, como curadores, como evangelistas, mas nós vemos pastores, presbíteros, diáconos e professores e mulheres, né? E também, e isso continua até o final de Apocalipse. Não tem menção a outros oficiais. Então, nesse sentido, então, a profecia continua. Agora, o que encerrou como ministério, como a nova profecia? Novas mensagens de Deus. Deus falou tudo que ele queria falar com o Apocalipse. Pastor Edmar, então, acho que na defesa do reverendo Christopher, ele indica que entender profecia como o irmão está defendendo aqui seria defender uma nova revelação de Deus. E por isso não seria possível. Então, quero te ouvir sobre essa questão que o reverendo Christopher levantou. Muito bem. Em relação ao colocado pelo meu nobre colega, e ele esclareceu aqui alguns pontos que deve ser observado como a profecia no contexto da revelação plenária, que é exatamente a Escritura Sagrada como um todo. Então, ou seja, quero só repetir aqui, a revelação nesse contexto como a revelação plenária para vamos dizer, a construção do texto bíblico. Mas a revelação de Deus, e mais especificamente tratando-se dos dons espirituais, ela continua ativa. Basta se observar o que está escrito em Atos, no capítulo 2, nós vamos encontrar ali, quando o apóstolo Pedro, ele faz menção do texto do profeta Joel, quando o Senhor diz, derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, quero só citar essa parte aqui, e eles profetizarão. E aqui é exatamente para a igreja. Nesse contexto, quando o apóstolo o apóstolo Pedro fala sobre a ação do Espírito Santo, ele diz que aquela era a promessa, era para aqueles dias, era para os pais, né, o dia dos pais, os filhos e tantos quanto o Senhor chamar. Então, aí nós observamos que há, na verdade, aí uma extensão da ação de Deus por meio do Espírito Santo e a manifestação do dom de profecia na vida da igreja. Não no sentido de produção literária, porque, como já disse o reverendo, por sinal muito bem, ela se encerrou no final do primeiro século da era cristã, né? Aqui, na verdade, a revelação plenária da Escritura. Mas a ação do Espírito Santo, ela continua. Assim como o Espírito Santo continua convencendo o pecador para que ele confesse Jesus como Salvador, é esse mesmo Espírito que continua dando a revelação para auxiliar na edificação do corpo de Cristo. Então, é interessante quando nós observamos aqui todo esse contexto aqui desta ação constante. Até porque os profetas na igreja, eles não foram simplesmente o resultado de uma coletividade que resolveu definir quem seriam os profetas. O próprio Jesus diz, eu vos darei profetas. Onde está escrito isso? Lá em Mateus 23. Jesus, quando ele fala ali sobre os falsos profetas, sobre vários assuntos ali que ele desenvolve ali, ele deixa bem claro ali para os discípulos, Mateus 23 e 33. Eu vos darei profetas, sábios e escribas. Eu vou dar para a igreja, né? E aqui o destaque é só para o profeta. Tá? E depois, falando do dom profético, do dom ministerial,
quando Paulo fala sobre o assunto, fundamentado, sem dúvida, ele tinha conhecimento da Escritura como poucos, tá? Ainda que do Antigo Testamento, ele sabia perfeitamente, e o Espírito Santo revelava. Ele chega a dizer que ele não recebeu o evangelho de homens, mas a revelação ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz que foi Jesus quem deu. Aí tem aquela sequência lá, né, dos ministérios, dos dons ministeriais, né, apóstolo, profeta. Tá? Em um outro momento, Paulo fala na carta aos Coríntios, ele fala sobre os dons, e aí ele faz uma classificação de apóstolo e profetas, aqui os dois primeiros que ele destaca na igreja. E este ofício, ele continua presente no século XXI, né, pela revelação do Espírito Santo, ele dá a quem quer, já foi dito aqui, inclusive pelo reverendo, né, para o que for útil, ou seja, qual é a necessidade de Deus usar alguém para exortar, para edificar ou para consolar, e em outros casos até também como repreensão e até prenúncio de juízo também. Então, há várias formas de manifestação desse dom profético na igreja. O irmão falou de uma profecia plenária, né? Isso. Que seria a escriturística. A escritura. A profecia de hoje teria algum termo? Essa aqui, ela pode ser chamada como, na verdade, a inspiração especial, ou seja, para finalidades específicas. Tá. Inspiração especial. E aí, reverendo Christopher? Mas tudo que o pastor falou é o que acontece na pregação. O pregador exorta, o pregador edifica, o pregador prediz, por exemplo, a volta de Jesus, a profecia que ainda não foi cumprida. O pregador, ele diz ao povo a arrepender seus pecados, mostrando Cristo na cruz e na ressurreição. O Espírito Santo continua agindo através da palavra e com a palavra, por meio da palavra, na pregação, de tal forma que, como o pastor falou, quem ouve a pregação, ele sente arrependido, convencido pelo Espírito Santo, quem não ainda é fiel. Ou quem é fiel também, ele se determina a despedir das suas iniquidades e pedir perdão de Deus. Então, e aí eu digo até mais, né? Se o pastor, quando for pregar, não trouxer esse tipo de mensagem, que pregação ele está trazendo então? Em prol de edificação, como muitos pastores presbiterianos coreanos fazem, em prol da edificação, só traz uma lição de moral e ética, isso não é pregação. O Espírito Santo não age assim. O Espírito Santo, uma vez que se deu para aquele pastor o dom profético, por através da pregação dele é que ele vai trabalhar, vai operar, então o pastor não pode só se limitar a fazer isso. E também a pregação é a partir da Bíblia, ou seja, o que o pastor chamou de revelação plenária. Muito bem, o que o pastor tem que trazer? A plenitude da pregação, da revelação, não é? Ele tem que trabalhar com a plenitude da revelação, não é? Do que algo específico, né? Tudo isso acontece na pregação, tem que acontecer na pregação. Se o pastor não é ciente disso, não é pastor, eu acho, ao meu ver. Porque ele foi edificado por Deus para esse fim, E aí, eu digo, né, que a operação do Espírito Santo não acabou mesmo. Ele opera ainda hoje na igreja, plenamente. Temos que ser cheios do Espírito Santo todos os dias, arrepender dos nossos pecados, pedir perdão, por meio da pregação fielmente firmada, baseada na palavra de Deus. E que o Espírito Santo, que edifica a igreja, faz a igreja crescer. Tanto é que todos nós oramos para o crescimento da igreja, para o avanço da igreja, para o desbaratamento dos planos de Satanás. Pela palavra, pela revelação, plenamente. Para ser vivido o cristianismo plenamente, né? Então, tudo isso aí, acreditamos que não precisa de um oficial auxiliar ao ministério pastoral para que aconteça isso, porque senão fica... Um faz o mesmo trabalho do outro. Se não tem a função preditiva, um faz a mesma coisa do outro. Tá.
E aí, pastor Edmar, dá para entender o profeta como sinônimo de pastor? Como o Cristo quer defender aqui? Ou seja, dá em certo sentido também é possível, né, essa compreensão. Mas não limitado a isso. Não. O profeta, como pastor, o próprio Jesus Cristo é chamado de profeta, né? Em mais de uma ocasião. Ele é chamado, é reconhecido como profeta. E ele é profeta. Entendeu? Ele é o profeta, vamos dizer, é o profeta superior, vamos dizer assim. Com certeza. Tá? Então, ou seja, a questão aqui da profecia, a não ser quando trata do dom ministerial, que é curioso também, que o dom ministerial não é que há uma ordenância, alguém será o profeta da igreja. Tá? Isso aí é algo que transcende realmente vamos dizer, a questão administrativa. Ele é pastor e ele pode ser profeta se ele recebeu de Deus o dom. Tá? Como já disse antes, qualquer irmão que receber o dom, ele pode auxiliar, sem a pretensão de interferir na gestão da igreja. Ele vai ajudar o corpo, tá? E não interferir na administração. Por quê? Em momento algum, o profeta ou o dom de profecia, ele foi dado para essa finalidade. Tá? E aí onde ocorre algumas situações desagradáveis, porque alguém, entendendo que é profeta, aí ele começa a querer, de certa forma, criar dificuldade para o pastor da igreja. Tá? E aí, nesse caso, ele está errado. E outro aspecto também curioso aqui, que a profecia, o dom de profecia, ele não contradiz a Escritura. Ele tem como base a Escritura. Eu já falei aqui da revelação plenária, que a Escritura exatamente é a palavra como um todo, e toda manifestação profética, ela tem que ter fundamento na Escritura Sagrada, até porque toda profecia, ela está sujeita ao julgamento. O julgamento do pastor, o julgamento dos demais profetas, o julgamento da igreja, da coletividade como um todo. Para saber se essa profecia realmente, ela tem consistência em relação à própria Escritura Sagrada, porque muitos falsos profetas têm surgido na história. Desde os dias de Jesus, ele já combate, né, a manifestação, o João combate, e etc., Pedro e etc. Tá? Então, quando nós olhamos para o contexto aqui da manifestação da profecia, em nada diminui a palavra de Deus, pelo contrário, é apenas um auxiliar que difere, como já disse, da pregação do pastor. É claro, ele pode ser profeta também, ele pode receber a revelação, e isso quantas vezes já aconteceu com os ministrantes, né? Deus dá uma revelação de uma situação ali e ele orienta, né? Ele edifica, ele exorta e assim por diante. E o dom de profecia aqui tem exatamente a finalidade de auxiliar o povo, desde da antiga aliança, quando é dito lá que não havendo profecia, o povo se corrompe. Por quê? Porque o ser humano, normalmente, ele tem uma tendência a se atemorizar com o sobrenatural. E a profecia já foi dito, o reverendo já fez menção das palavras do apóstolo Pedro, ela não vem por vontade humana. É pessoas santas, inspiradas pelo Espírito Santo, e aqui está falando da profecia plenária, tá? Mas se aplica também ao dom de profecia. Não é que alguém quer profetizar sobre qualquer assunto que ele vai estar autorizado, até porque nós vamos observar também o próprio Senhor dizendo em um determinado momento, pelos profetas, se não me falha a memória, Jeremias, ou seja, as pessoas profetizando o que Deus não autorizou, aí é problema, tá? Então, mas se ele está conforme a palavra de Deus, se ele vive guiado pelo Espírito Santo, observando a recomendação do apóstolo Paulo, zelo, tá? E ele recebeu esse dom, ele pode exercer porque ele continua em atividade nos nossos dias. Pastora, nós vamos caminhando para o final do bloco, e aí, antes de passar a palavra ao reverendo Christopher, que vai encerrar esse bloco, só queria ouvir do irmão, então por que na atualidade, diante da exposição que o irmão fez, partindo do pressuposto que Paulo fala, inclusive, da importância da profecia, esse não é o dom que a gente vê mais se manifestar na igreja? Zeca, possivelmente o problema, a falha está nos instrumentos. Por quê? Dado o descaso por parte de muita gente com a palavra de Deus,
a falta de zelo, tá? E até mesmo a disposição de estar a serviço de Deus. Então, com isso, vai ficando cada vez mais escasso, e aí é a pergunta, né? Por que isso não acontece? Tá? Exatamente, não acontece com muita frequência. Acontece sim, tá? Nós temos vários casos, né, de Deus usar alguém em profecia, tá? A profecia se cumprir, outras vezes para despertar mesmo as pessoas, né, exortar. Tá? Então, isso acontece. Não é como deveria. Por isso o desejo de Paulo, né, reverendo? Eu gostaria que todos profetizassem, mas, infelizmente, não é a regra geral. A pergunta nasce exatamente dessa dinâmica litúrgica da igreja hoje, onde você chegar numa igreja, é natural que, sei lá, 70% da igreja fale em línguas, por exemplo. Mas, às vezes, num culto, às vezes você passa sem ninguém profetizar. E a dinâmica que Paulo parece indicar aqui, que é o desejo dele, e quando a gente pensa no desejo do apóstolo, que seria para o melhor andamento da igreja, é que isso fosse invertido, né? Perfeitamente. Por isso da pergunta. E é exatamente isso. Inclusive, ele coloca aqui, se é que se pode aqui classificar, apresentar uma hierarquia para a manifestação dos dons, Tá. Ele coloca, inclusive, o dom de profecia como superior o falar em línguas. Sim, né? sim. Então, ou seja, o único dom que é superior ao de profecia é o dom do amor, né? Que é o dom por excelência. Supremo, né? Então, ele percebe ali na igreja uma necessidade realmente de mais comunhão, de que as pessoas buscassem mais poder estar se edificando, né? Porque a profecia teria essa função mais exato. coletiva e o falar em língua seria algo mais individual. Perfeitamente. Uma edificação mais individual. Cristo, para a gente encerrar o bloco, o irmão como um teólogo reformado, então a gente tem um problema na manifestação do dom profético na atualidade, porque parece indicar, e esse é um pensamento basilar da reforma, do sacerdócio universal. Que os crentes não pregam a palavra, e esse seria um problema na manifestação, é só o pastor que é o profeta? Então, essa questão é muito importante salientar, principalmente no dia de hoje. Um dos fatores principais deve ser a falha nossa mesmo, como o pastor falou, concordo plenamente, porque eu me conheço e eu sou um homem muito falível, cheio de vícios, falhas, coisas que não se consertam, mesmo sendo pastor. Sim. Só pela misericórdia de Deus mesmo que eu sou pastor e trago mensagem ao povo. Deve ser isso, mas também deve haver, eu noto, né, uma, não falta, mas um erro na compreensão, eu acho, na profecia. Todos deveriam realmente profetizar, eu acho, porque é o que o texto diz. Sim. O texto diz que a profecia é para maior amor da igreja, é para edificação, para exortação, para consolação. E ali, no versículo 24 e 25 do capítulo 14 da 1 Coríntios, diz que é expresso que essa profecia é para incrédulo e para indouto, para desconhecedores da profecia de Deus, desconhecedores das Escrituras, como na linguagem de Pedro. Então, tem motivo expresso de evangelização. E hoje em dia a gente fala muito de evangelização, entre aspas, dos leigos, né? Eu sou muito contra esse termo, mas evangelização pelos leigos, ministério leigo, né? Mas por que então a profecia não é leiga, então? Né? Não deveria ser dos leigos. Todo mundo que evangeliza o vizinho, todo aquele que dá conselho bíblico para o seu próximo, quando estiver perdidamente deprimido ou triste ou angustiado, recomendando que passe na igreja para ouvir também a profecia, também está profetizando. Né? Nesse sentido, isso deveria acontecer. O que nós não vemos muito acontecer. Sim, sim. Né? Porque eu acho que porque o amor está diminuindo. Esfriando. Esfriando. A profecia é para o maior amor da igreja, para edificar a igreja no amor, mas se isso não acontece é porque o amor está diminuindo. Agora, então, proferir
as palavras das Escrituras no sentido lato, é profecia. Agora, de forma plena, como o pastor falou, é pelo pastor, que é o principal, né? Principal. Então, sacerdócio universal, sim, no sentido de que, inclusive, no sentido que o Lutero mesmo fala, e seguido por Calvino e outros demais reformadores. Sacerdócio universal tem, primeiro sentido, todo mundo sem intermédio, somente pelo intermédio de Jesus, que pode chegar a Deus. Segundo, esse chegar-se a Deus diretamente pela intercessão, pela mediação somente de Jesus, é para a edificação dos irmãos. Sim, sim. Esse ponto que tá sendo muito esquecido. E principalmente, eu digo, né, mesmo dentro da IPB, a fé está ficando cada vez mais, ora coletivo no sentido de resultado numérico, ora o enfoque muito individualizado de fé. Não pensa que a igreja é um corpo articulado pelas partes membros. Sim, sim. Né? Então, amor realmente é falta de amor mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Talvez isso se explique, obviamente, pelo pecado, acho que é a raiz de todo esse mal. Mas acho que aspectos da nossa sociedade, cultura, reforçam muito isso, né? Nosso zelo, né? Exatamente. A gente falava aqui um pouquinho, uma cultura às vezes muito materialista, uma cultura muito norte-americanizada, né? No sentido de competição, de querer sempre ser o melhor, a qualquer custo, ganhar mais. São aspectos que reforçam o esquecimento do outro, né? Então, de maneira geral, é melhor que o outro fique para trás e que você avance. E não é esse aspecto bíblico, né? Da cultura bíblica, vamos dizer assim. Deixa eu chamar o intervalo. Eu acho que ficou muito claro aqui a posição dos nossos convidados, a maneira como eles articularam as ideias, acho que ficou claro aí para você. No próximo bloco, que é o bloco de encerramento, eles vão fazer as considerações finais e, como é um tema prático, nós estamos falando aqui por que as coisas não acontecem e tudo mais, eu vou pedir que eles ofereçam para você uma aplicação do tema. Bom, e agora, o que isso precisa transformar a sua vida, a sua prática, a sua caminhada cristã, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, vai aparecer aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Se preparar para o trabalho ministerial? Vem para a Agrade, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa e por isso nós indicamos essa instituição para você. Código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da Agrade, anota, porque daí amanhã, horário comercial, você liga, fala na Secretaria-Geral, tira todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Grade, tá bom? Além disso, deixo aqui para você as redes sociais da HIT, vem conhecer a nossa programação, vem conhecer a nossa emissora, tem muito conteúdo bacana para você, tenho certeza que você vai curtir, sua família vai gostar e você não vai mais trocar de canal, vai ficar aqui na HIT ligadinho para acompanhar a nossa programação. Vem conhecer, tudo aqui nas nossas redes sociais para você, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta aqui no Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje, falando um pouquinho sobre o texto lá de 1 Coríntios 14, onde Paulo fala do desejo dele de que todos profetizassem. E a nossa pergunta é por que isso não acontece. E, obviamente, entendendo o significado e do termo, né, profetizar, e também no Novo Testamento. Recebendo o pastor Edmar Ribeiro, reverendo Christopher Yo, que deram as suas contribuições no primeiro bloco. E nesse bloco agora vamos fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema, tá bom? Antes disso, deixa eu só dar aquela moral e mostrar você aqui no programa. Todo mundo que aparece aqui no Vejam Só concorre a prêmios e a gente gosta demais desse momento do programa porque é quando a gente conhece, né? Quando a nossa audiência cria uma personalidade, a gente consegue ver a nossa audiência. Fico muito feliz aqui de mostrar a sua foto. Então participe. Mande para as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, a sua selfie assistindo o Vejam Só. Uma foto bem simples, tá bom? Não precisa de muita produção. Faz a selfie, encaminha, junto com nome, cidade e estado. Nós vamos mostrar você aqui, tá certo?
Vamos lá, as fotos que nós separamos para o dia de hoje. Nós vamos começar aqui por São Paulo, na cidade de Botucatu. E quem vai aparecer aí acompanhando, vejam só, é a Edna Aparecida, nossa telespectadora lá de Botucatu, interior aqui de São Paulo. Obrigado, viu, Edna? Tá vendo aí, ó? Fez aquela selfie bem tranquila e mandou aqui pra gente. Aí você pode fazer, ó, na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil, tá bom? Não tem restrição, não. O importante é você participar. Obrigado, Edna, pelo carinho. A próxima foto vem lá da Bahia, da cidade de Paulo Afonso. Dorinha Deodato é a nossa telespectadora lá de Paulo Afonso. Obrigado, Dorinha, pelo carinho. Você vê aí que já foi um outro estilo, né? Alguém provavelmente tirou, né? Ou ela, de repente, fez no temporizador também. Tem um esquema aí. Obrigado, viu, Dorinha? Mas pode ser também. Fique à vontade. Obrigado pelo carinho e pela audiência, tá bom? Bom, agora, meu irmão, nós vamos sair do Brasil. Nós vamos lá para Angola. Olha o Vejam Só em Angola. Manuel Pequeno. E, rapaz, pequeno só no nome, pelo jeito, né? Ou pequeno só o apresentador, né, Manuel? Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência, por participar de Angola. Inclusive, faço um apelo aqui aos nossos telespectadores de Angola. Mandem as suas fotos. A gente recebe muita mensagem de Angola nas nossas redes sociais, né? Principalmente no nosso Facebook. Quero agradecer demais o carinho do povo angolano. Inclusive, mandar um abraço aqui pro pastor Wilson do Amaral, lá de Angola. Nós estamos acertando aí, viu, pessoal? Nós vamos fazer uma live daqui a pouquinho, nós vamos organizar aí, eu vou divulgar uma data aí para falar diretamente com vocês aí de Angola. Muito bacana, fico muito feliz com o carinho. Obrigado, viu? De maneira especial ao Manuel, que mandou a foto aí. Tô esperando outras fotos aí do povo angolano aqui, que curte, vejam só, e que manda muito carinho pra gente, tá bom? Todo mundo que participar aqui do programa, né, vai concorrer à nossa caneca, que já é tradição, vai aparecer aí pra você, e também o nosso brinde especial preparado pelo Shopping do Povo. Uma caneca, uma bíblia e uma sacola bem bonita lá do Shopping do Povo também. E eu vou deixar aqui, vou aproveitar, deixar os contatos do Shopping do Povo, se você tiver interesse de adquirir não só esses materiais que nós estamos oferecendo para você, mas outros, bíblias, livros, muita coisa lá no Shopping do Povo. Você pode vir na loja, né, que fica aqui na Avenida São João 86, a loja do Shopping do Povo, que em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, ou você pode acessar pelo site spovo.com.br. Lá você vai encontrar todo o catálogo do Shopping do Povo. Se você preferir, tem uma outra ferramenta que é através do WhatsApp, código 11, tá? Porque o telefone aqui de São Paulo, 95854-3232. 95854-3232. São os caminhos aí para você poder falar com o pessoal do Shopping do Povo, tá bom? Quero agradecer a parceria do Shopping do Povo com o Vejam Só. Meus irmãos, o bloco é mais curtinho, 3 minutos para a gente poder encerrar o programa. Reverendo Christopher vai iniciar com a fala. O pastor Edmar vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje, tá bom? 3 minutos, meu irmão, para as considerações finais e a aplicação para o nosso telespectador. Irmãos, como nós dois citamos bastante hoje, nesta noite, da 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e também o 3º, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, irmãos, hoje nós não vemos muita manifestação profética. Hoje nós não temos muita nem consciência de profetizar a palavra de Deus para as pessoas que nós encontramos em todas as esferas da nossa vida, não por falta simplesmente de aptidão ou capacidade de cada um de nós, ou falha humana, ou pecado humano, mas precisamos reconsiderar. Aliás, em grego a palavra reconsiderar é arrepender, né? Precisamos nos reconsiderar, precisamos nos arrepender se o nosso amor aos não conhecedores do Evangelho, o nosso amor aos próximos da nossa igreja, aos nossos vizinhos, não tenham diminuído ou esfriado. Porque como disse o pastor Charles Spurgeon, se nós somos agraciados por Deus, se nós somos amados por Deus e não querer levar o outro para
nesse mesmo amor, então alguma coisa está errado em nós. Então, vamos ser profetizadores, vamos proferir a palavra de Deus, vamos levar a palavra de consolo, palavra de exortação, palavra de edificação para os irmãos da igreja. E vamos levar essa mesma palavra de Jesus para os que não conhecem, para os incrédulos em nossa volta. Como diz mesmo do versículo 24 do mesmo texto, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgados e que dão glória a Deus, no versículo 25. Então vamos edificar a igreja, vamos evangelizar com a palavra da profecia plena da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Amém. Reverendo Christopher, meu irmão, obrigado pelo carinho. Obrigado, e pela atenção com o programa, né? Sempre muito bacana recebê-lo aqui. Eu falei isso antes do programa começar. Você é o melhor pastor coreano que nós recebemos aqui. Obrigado. Tá bom? E a gente ficou sempre muito alegre, porque além da capacidade intelectual do irmão, é uma pessoa incrível, sempre muito divertida, muito para cima. Estou lisonjeado. Muito bacana recebê-lo, meu irmão. Deus continue abençoando. Os contatos do Reverendo Christopher à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Pastor Edmar, 3 minutos também para o irmão, para as considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste. A princípio, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, conhecendo, inclusive, o Reverendo Christopher. Deus continue abençoando. E eu quero fazer as minhas considerações aqui, tomando mais uma citação aí do texto bíblico, que diz que a profecia deve ser ministrada segundo a medida da fé. Tá? Então, ou seja, qual é a medida da sua fé para exercer o dom de profecia? Tá? Como já dito aqui, o dom de profecia não é algo que você escolhe, é Deus quem concede. E, nesse sentido aqui, todo cristão, tá? Eu quero falar aqui da comunicação geral, pode realmente predizer a palavra de Deus, a comunicação da mensagem de Cristo, que a vontade do Senhor é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. A manifestação do dom de profecia é exatamente para fortalecer, para consolidar, tá? A unidade, a integração desta coletividade. E deve ser buscado. Tá? Os crentes, todos aqueles que já conheceram Jesus, têm uma promessa. Jesus disse, eu vou mandar o Consolador e ele estará convosco e estará em vós. Tá? Então, se você, como servo de Deus, tem essa convicção, aceita a palavra de Deus, como o próprio Jesus deixa claro, o Senhor pode te capacitar, dando dons espirituais, para que você seja um instrumento de Deus, onde você serve na congregação, onde quer que você esteja, vai estar, de fato, ali como um autêntico mensageiro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, por último, eu quero só concluir aqui com um texto de Provérbios 29:18, que diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, ou seja, e a profecia aqui, estou falando num sentido amplo. Tá? Então, é preciso continuar debaixo da graça de Deus, na dependência do Senhor, crendo na Escritura Sagrada, se subordinando a ela, não pensando que por você ter sido agraciado com um dom, você se sobrepõe à sua liderança ou os demais integrantes da comunidade. Pelo contrário, você deve ser mais humilde e continuar na dependência do Senhor, reconhecendo que nada somos, tudo vem dele, por ele e para ele. E assim nós devemos viver hoje e sempre como mensageiros do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Edmar, pela reflexão também, importantíssima. Certeza que quem nos acompanha foi abençoado, edificado. Quero agradecer, irmão, pelo carinho também. A gente estava com saudade, já fazia tempo que o irmão não aparecia por aqui. A recíproca é verdadeira, viu? Faz tempo realmente. Leve nosso abraço aos irmãos do Ministério Ipiranga também, que sempre que possível colaboram aqui com o programa. Sim. Muito bom aprender com o irmão. Os contatos que o pastor Edmar também disponibilizou estão para você lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá, tá bom? Vamos colocar o resultado da nossa enquete antes da gente encerrar o programa de hoje. Tá aí, a pergunta é, por que nem todos profetizam? Vamos ver como é que ficaram as porcentagens? 22% escolheram a opção falta de fé. Ou seja, nem todos profetizam porque falta fé.
54% escolheram a opção falta de discernimento, saber quando e como profetizar. Boa. E 24% no não sei, tá vendo? Ficou em segundo lugar. É raro, hein? Forte. Não sei, mas espero que o programa tenha ajudado. E que dos 24% aí a gente consiga aí que alguns mudem e escolham algumas opções também, tá bom? Porque agora você já tem o conhecimento. Falar que não sabe agora é mentira, porque agora você sabe. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima!